Abram comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 20. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concedeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Uma possível sina, destino, fim, se tornando uma sina, um destino, um fim impossível. É o tema da nossa meditação a partir de então.
Deus amado, eis-nos aqui mais uma vez, dispostos a sermos exortados e ao mesmo tempo edificados por meio da palavra do Senhor. Por isso que nós pedimos que Tu venhas, em nome de Jesus, trazer a cada um de nós palavras que venham fazer com que tenhamos ânimo, disposição para continuarmos vivendo neste mundo de acordo com a palavra do Senhor. Me usa com poder e com autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma possível sina, destino, fim, se tornando uma sina, um destino, um fim impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que existem pessoas que evidenciam sinas, destinos possíveis na vida, em função do contexto que vivem. Pessoas que nascem em pequenas cidades, em bairros e tantas outras realidades geográficas e sociais desprovidas de recursos no campo educacional, no campo econômico, entre tantos outros. Vocês sabem também que existem pessoas que evidenciam possíveis sinas, destinos, fins na vida em função da vida que passam a ter, em função da vida que passam a adotar na vida. Pessoas que vivem de bar em bar, pessoas que vivem de confusão a confusão, pessoas que decidem residirem-se nas cracolândias dos grandes centros urbanos, pessoas que decidem viver na vida da bandidagem, do tráfico, da prostituição, da sujeição a tudo que é socialmente ruim, danoso. Pessoas, portanto, que fazem isto, que partem para isto na vida, estão evidenciando nas entrelinhas possíveis sinas, possíveis destinos, possíveis fins na existência. Destinos, fins trágicos. Quando nós observamos a história do povo de Deus, talvez o que fica mais evidente no contexto do Antigo Testamento quanto a isto seja a história de José do Egito. É óbvio que a possível sina que passou a envolver José do Egito não estava associada à vida comportamental que José tinha, ou ao que José resolveu fazer na vida, mas a atitude dos seus irmãos. Vocês sabem que os irmãos de José, em um momento específico, resolveram, por uma série de razões, ciúme, inveja, por ser José amado por seu pai, Jacó, a venderem José como escravo. A história vocês conhecem. Depois de terem feito isto, em síntese, os irmãos de José, juntamente com seu pai Jacó, passam a entender que o destino, a sina que passou a envolver a José, foi uma sina trágica, uma sina funesta, de terror, de insucesso na vida. Mas vocês sabem que não foi esta sina, segundo a narrativa de Gênesis,
que passou a envolver a José. Na cabeça dos irmãos de José e do pai de José, José havia sido submetido a uma sina trágica, a um fim trágico na vida, em função do que eles haviam feito com José. A gente percebe isto quando a gente observa Gênesis capítulo 46, verso 30, que é quando Jacó, diante de José, diz: já posso morrer, pois já vi o seu rosto e ainda vives. Em outras palavras, Jacó estava dizendo a José: eu imaginei que você havia morrido. Eu imaginei, em função do que eu ouvi dos seus irmãos, que a sina que havia te envolvido havia sido a sina de uma morte trágica, como seus irmãos haviam me relatado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender, observando a história de José, que Deus, como disse Agostinho de Hipona, o famoso bispo do fim do século IV, início do século V, que Deus faz sair o bem do próprio mal. A vida de Ana nos ensina que a fé em Deus pode converter uma possível sina em uma sina impossível. A vida de Ana nos ensina que a fé em Deus, que a confiança em Deus pode converter possíveis sinas que passam a envolver pessoas em sinas impossíveis. A vida de Ana nos ensina que Deus pode fazer com que o rapaz que você conhece, que vive no seu bairro, na sua vizinhança, que ouve todos os dias dos seus vizinhos, por conta da vida que passou a ter, que não vai ser ninguém na vida em uma sina impossível. De um possível bandido, de um possível traficante, agente de bem, agente de Deus. A fé em Deus converte possíveis sinas em sinas impossíveis, possíveis destinos, fins existenciais em destinos impossíveis. Nós temos no contexto do Novo Testamento talvez o maior exemplo disso, que envolve o apóstolo Paulo. Vocês sabem que antes de se tornar o maior missionário da história do cristianismo, Paulo foi um serial killer de cristãos, um matador em série de cristãos. Mas no caminho, indo até Damasco, encontrou-se com Jesus, passou a ter fé em Jesus, fé em Deus, e a viver em função de Jesus e de Deus. Esta sina possível que o envolvia se tornou uma sina impossível, porque de serial killer de cristãos, Paulo se tornou o maior mensageiro do evangelho da história do cristianismo. A história de Ana, de acordo com os versos de 1 a 20 do capítulo 1 de 1 Samuel, nos ensina exatamente isso, que a fé em Deus, volto a dizer, pode converter uma possível sina em uma sina impossível. Mas qual foi a possível sina na vida de Ana? Se nós observarmos o verso 5, nós vamos obter a resposta: não ser mãe. Esta foi a possível sina, o possível destino, o possível fim, que os versos de 1 a 20, precisamente o verso 5, ressalta acerca de Ana, não ser mãe. Observem o verso 5 comigo, que diz o seguinte: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O verso 5 nos apresenta a possível sina que envolvia Ana, e também a razão, a causa desta possível sina, a infecundidade. Destaca o verso 5, que Ana era estéril, infértil, de madre seca, de útero seco,
desértico. Nós precisamos, a partir desta constatação, expor alguns pontos acerca da infecundidade de Ana. Primeiro, porque Ana era estéril, infértil e não Penina, sua rival. Temos a resposta nos versos 5 e 6. Porque Deus quis, porque fazia parte da vontade de Deus até então, fazer com que Ana, diante das pessoas que conviviam com ela, entenderem que a possível sina de não ser mãe a envolvia. Observem comigo o que dizem os versos 5 e 6. A parte final do verso 5 diz que o Senhor, isto é Deus, havia deixado Ana estéril, infértil, improdutiva, com o útero seco. O verso 6 continua: a sua rival a provocado excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor me havia cerrado a madre. Aqui nós temos que entender uma coisa básica, que é a seguinte: tudo quanto acontece na nossa vida tem a ver com a vontade permissiva de Deus. A infecundidade na vida de Ana até então havia sido decretada por Deus. Deus havia permitido-a. As coisas que passam a acontecer conosco na vida, eu já disse aqui em outros momentos, não são resultado do acaso, não são resultado do azar, da falta de sorte, mas da vontade permissiva de Deus. Segundo ponto que nós devemos apontar acerca da infecundidade de Ana tem a ver como era vista a infecundidade, a infertilidade. A infertilidade era vista como uma maldição. Primeiro, nós já sabemos que a infecundidade de Ana tinha a ver com a vontade de Deus. Ana estava vivendo como estava vivendo até então, porque Deus havia decidido fazer com que Ana vivesse até então sob a condição, no tocante à sua madre, de infertilidade. Em segundo, é importante nós entendermos que a incapacidade de ser mãe era vista como uma maldição. E aí eu fico imaginando Ana transitando pelas ruas da cidade em que residia e ouvindo: lá vai a amaldiçoada, lá vai a que não obteve a bênção de Deus, a amaldiçoada. Terceiro ponto que nós devemos considerar acerca da infecundidade de Ana, da infertilidade de Ana, tem a ver com os resultados causados pela infecundidade na vida de Ana. Ou seja, tem a ver com os desdobramentos que a infecundidade, que a infertilidade causou na vida de Ana. O primeiro resultado causado pela infecundidade na vida de Ana foi os embates com sua rival Penina. Os versos 6 e 7 destacam isto. Observem comigo, versos 6 e 7. A sua rival Penina a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Penina provocava Ana excessivamente com o intuito de irritar Ana. Eu imagino que Ana vivia em um contexto intrafamiliar, onde esta, chamada Penina, também residia, sendo o tempo todo vítima de palavras negativas, de palavras depreciativas,
E por conta disso, como destaca os versos que lemos, vivia uma amarguez sem igual. Primeiro resultado causado pela infecundidade na vida de Ana, o desprezo oriundo da sua rival Penina. O segundo resultado causado pela infecundidade na vida de Ana foi a crise existencial. É o que destaca os versos 8, 10 e 11. Se não, observem comigo. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias a sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, de acordo com os versos 8, 10 e 11, por causa da infecundidade, da falta de condição, até então, de gestar um bebê em seu ventre, estava vivendo uma crise existencial. Os versos dizem que Ana chorava e não comia, estava amargurada, estava aflita. Isto evidencia uma crise existencial que a envolvia. Nós vimos que Penina a irritava, zombava, marginalizava Ana dentro da sua própria casa. Isto fez com que, entre outras coisas, obviamente que a principal, a infecundidade, o útero seco, fizesse com que Ana vivesse existencialmente, ou seja, na sua alma, na sua subjetividade, aflições, angústias, uma crise existencial. Às vezes questionamos por que as coisas acontecem com os outros e comigo não. Por que logo comigo essa enfermidade? Por que o que eu desejo e vejo acontecer na vida dos outros e na minha vida não acontece? Acontece na vida do outro, mas na minha não. Porque Deus me fez assim, um conflito existencial em função das coisas que passam a cercar-nos na vida, ou em função da nossa própria condição de ser, biologicamente falando, anatomicamente falando na vida. Porque eu, porque comigo, porque há uma Penina dentro da minha casa, zombando de mim o tempo todo, simplesmente por ser quem eu sou, porque nada dá certo, porque a minha vida tem se tornado um útero seco, uma madre seca. Dela nada nasce, nada surge. A pergunta que cabe aqui é: como servir a Deus quando parece que Deus está indiferente à nossa existência? Entendendo que todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus, como disse há pouco, e por isso devemos ter fé que por trás da situação ruim existe um propósito de Deus para a nossa vida. Eu percebo isso nitidamente na vida de Ana, em função de tudo que envolvia-a, em função dos desajustes, dos desencontros com a sua rival Penina, em função da condição biológica que a envolvia. Eu percebo nitidamente nas entrelinhas a certeza de que tudo estava nas mãos de Deus. E esta é a consciência que eu e você, que nós devemos ter. O terceiro resultado causado pela infecundidade na vida de Ana foi uma reação de fé. Foi uma reação de fé. Ana não ficou se lamuriando, se queixando diante de Deus, no sentido de dizer: acabou, não tem mais jeito.
Havia dor? Havia, como nós já constatamos. Havia gemidos? Havia, como nós já constatamos. Mas houve, em função de tudo isso, uma reação de fé. É o que destaca o verso 11. Observem comigo o verso 11. E fez um voto, Ana, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, para a dor, para a angústia, para a situação existencial, intrafamiliar, que envolve a tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana fez um voto a Deus. O voto de Ana a Deus evidenciou fé em Deus, fé que Deus podia reverter a infertilidade em fertilidade. Meus irmãos e minhas irmãs, os dilemas da vida não podem fraquejar nossa fé em Deus. As circunstâncias negativas que passam a envolver-nos na vida não podem fraquejar nossa fé em Deus. Nós não podemos ser achatados, comidos, absorvidos no que diz respeito à nossa fé em Deus pelas circunstâncias negativas, ruins que passam a envolver-nos na vida. Pelo contrário, a nossa reação tem que ser uma reação de fé. Ana manifestou essa reação de ir na direção de Deus, de recorrer a Deus. O exemplo de Ana deve ser seguido por todos nós. Exemplo de fé, determinação, perseverança e superação. Mesmo em meio às frustrações, às decepções, às humilhações, Ana perseverou. Talvez o que falta em sua vida ante as dificuldades que passam a te envolver, talvez dentro da sua casa, talvez no seu serviço, seja uma atitude de fé, de resiliência, de determinação, confiança em Deus. Confiança em Deus. A exemplo de Jó, vivendo a aflição que passou a viver, quando o mesmo disse: eu sei que o meu Redentor vive. Contudo, a atitude de fé de Ana, de confiança, de que Deus podia reverter uma possível sina em uma sina impossível, causou reações inesperadas que Ana teve que enfrentar. Essa reação de fé causou reações nos outros, que Ana teve que enfrentar, que Ana teve que, a partir de então, passar a lidar com as mesmas. A primeira reação inesperada foi a incompreensão do seu esposo, Eucana. É o que destaca o verso 8, em sua parte final, quando Eucana diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Na verdade é um questionamento. Questiona Ana, quando mesmo vê a aflição, a crise existencial, a amarguez permeando a alma de Ana em função da infecundidade, da infertilidade que a envolvia. Eucana tinha boa intenção, queria ajudar, mas na verdade Eucana entendia ou entendeu tudo errado. Às vezes somos mal compreendidos pelas pessoas que estão próximas de nós, pessoas que amamos. Existem momentos que precisamos de alguém para chorar conosco, e o que ouvimos é o seguinte: esquenta não, é assim mesmo, deixa de ser bobo, vai passar, aguenta firme. Nas entrelinhas, Eucana quis passar este recado a Ana. Quantas pessoas que às vezes, ante aos nossos sonhos, aos nossos desejos, às nossas vontades, sonhos, no caso de alguns jovens que aqui estão, de adentrarem em uma universidade, sonhos
de alguns pais, de algumas mães que aqui estão, de terem êxito no que diz respeito à vida sociofamiliar, econômica, que envolve a sua casa. E em função da realidade que vivem, escutam, você, jovem, conseguir fazer um curso superior, morando onde você mora, residindo onde você reside, sendo filho de quem você é, nunca se contente com o que você tem. Se você vende churrasquinho na esquina, nada contra a quem vende churrasquinho na esquina, continue vendendo churrasquinho na esquina. Porque, sendo você filho ou filha de quem você é, você não vai passar da esquina deste bairro. Talvez você, jovem, já deve ter ouvido de alguém que reside com você, ou seja, de gente que faz parte da sua relação intrafamiliar. Talvez você, pai, você, mãe, resolveu montar um negócio, comércio, com poucos recursos, e aí você manifesta o desejo a alguém que faz parte da sua casa, e o que você ouve não vai dar certo. Se contente com o que você tem, porque você não tem aptidão para estabelecer o que um negócio exige, um negócio bem sucedido. Eucana tinha boa intenção, mas Ana não desejava nesse momento ouvir outra coisa a não ser: Deus vai me ouvir, Deus vai me escutar, eu vou conseguir. Às vezes a gente precisa de gente para chorar conosco, para sonhar conosco, para andar conosco, para segurar na nossa mão, apesar das circunstâncias que nos cercam, apesar delas dizerem que em tese é impossível, dizendo a nós: é possível, vai dar certo. Eu vou sentar aqui com você e vou chorar com você. Eu vou te escutar, eu vou te ouvir. A segunda reação inesperada foi o julgamento afoito do sacerdote. A primeira foi a incompreensão do seu esposo Eucana. A segunda, a reação inesperada, a reação inesperada foi o julgamento afoito do sacerdote. É o que destaca os versos 14 e 16. Dizem os versos 14 e 16: e lhe disse o sacerdote: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Eli, o sacerdote, se precipitou. Talvez não conhecesse tão bem a sua ovelha, talvez não tivesse próximo bastante para perceber o dilema de Ana. Meus irmãos, líderes são passivos de erros, cometem equívocos. Mas qual foi a reação de Ana ante as palavras do sacerdote? Quando foi julgada pelo sacerdote, Ana não se revoltou, Ana não mostrou nenhuma atitude de rebeldia, pelo contrário, Ana mostrou submissão ao sacerdote e a sua autoridade. É o que diz o verso 15, quando mesmo diz que as palavras de Ana ante a negativa do sacerdote foi: não, meu Senhor. Às vezes, trazendo para a nossa realidade de membros de uma determinada igreja, ante alguns comentários afoitos, precipitados de alguns líderes, a nossa atitude é de rebeldia, é de anarquia, é de chutar o balde da barraca, é de montar uma conspiração interna contra os nossos líderes. Ana não fez isso, mesmo sabendo que o mesmo estava redondamente equivocado. Ela se sujeitou. A pergunta que faço a você é a seguinte: ante a estas circunstâncias, qual tem sido a sua reação? A reação que Ana teve? Nós temos que entender que pastor não tem bola de cristal, não é onisciente,
nem onipotente, e por isso é passivo de erros, de equívocos. Tem muita gente que, em função de alguns erros de alguns líderes, deixam de viver em função do Evangelho. Gente que canaliza a sua fé no líder, no pastor, que centraliza, melhor dizendo, e não em Jesus. O compromisso que você deve ter é com Jesus, e não com seu pastor, e não com seu líder. Erros, deslizes, nós vamos ver, nós vamos notar na vida dos nossos líderes. Irmãos e irmãs, Ana nos ensina que é preciso, ante todas essas circunstâncias, ante todas essas dificuldades, reagirmos com fé, manifestarmos fé, ante a tudo que surge contrário ao que desejamos, ao que pretendemos almejar conquistar na vida. Mas surge aqui uma pergunta: quando a infertilidade de Ana se tornou uma sina impossível na vida de Ana? Em que momento esta possível sina se tornou uma sina impossível? Em que momento Ana deixou de ser infértil? Em que momento, ou a partir de que momento, a transformação na vida de Ana passou a acontecer, considerando o seu desejo de ser mãe? Em primeiro lugar, quando Ana colocou a sua dificuldade diante de Deus. Quando Ana colocou a sua dificuldade diante de Deus. É o que destaca o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana põe a sua dificuldade diante de Deus. Ana não recorre ao pastor, ao esposo. Ana recorre a Deus. Ante a incompreensão de todos, precisamente do seu esposo, Ana não se dá por satisfeita, porque Ana entende que Deus é quem dá a resposta final. E Ana então põe a sua dificuldade diante de Deus. Você tem posto a sua dificuldade diante de Deus? Você tem posto o seu caso diante de Deus? Você tem posto a sua vida, a sua situação, o seu sonho, o seu negócio diante de Deus? Você tem recorrido a Deus? Você tem feito o que Ana fez? Ana não se insurgiu contra ninguém com palavras ásperas. Ana não reagiu violentamente contra ninguém. Ana recorreu a Deus. Ana colocou a sua situação diante de Deus. O que você tem feito? O que você tem feito quando a sua vida se torna um útero seco? Quando você não consegue enxergar uma luz no final do túnel no tocante à sua existência? Nada dá certo. Nada acontece. Uma nuvem obscura passa a envolver a sua existência. O que você passa a fazer ou tem feito? Você tem recorrido a pessoas? Ou você tem se curvado diante de Deus, como Ana fez? Com amargura de alma quebrantada. Ah, Deus, eu desejo entrar em uma universidade, mas os meus recursos são poucos. Eu sou filho e filha de um pai desprovido de uma boa economia. Você tem posto diante de Deus este sonho? Ah, meu Deus, minha filha, meu filho está se envolvendo com coisas ruins da vida. Você tem posto diante de Deus ou você tem se insurgido com violência, manifestando palavras ásperas contra este ou esta?
Ana nos ensina, ante as dificuldades que surgem em nossa caminhada existencial, ante os conflitos, ante as problemáticas, a colocarmos o que desejamos, o que sonhamos, de modo persistente diante de Deus. Em segundo lugar, essa possível sina que envolvia Ana se torna uma sina impossível quando Ana demonstrou ser persistente diante de Deus. É o que destaca o verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. É voltar-se a Deus em oração persistentemente. Há pessoas que desistem ante a ausência de resposta, que passa a envolver uma semana, um mês, um ano, 2 anos. O que me parece aqui é que Ana, costumeiramente, e o texto diz, deixa isso, melhor dizendo, explícito, punha ou colocava o seu sonho diante de Deus. Não desista. Não desista de colocar sua casa diante de Deus, seu esposo, a sua esposa, os seus filhos diante de Deus. Se os mesmos precisam de conversão, se os mesmos precisam ser mudados, transformados, serem submetidos a uma metamorfose na vida, uma transformação radical, brutal, de água para o vinho, porque Jesus é o Deus que transforma assim água em vinho. A sociedade pode dizer, não tem mais jeito, a sina é de uma morte ou de uma prisão, mas você vai dizer diante de Deus, a sina é de conversão diante de Jesus. Nós temos que ter esta convicção, meus irmãos, e colocarmos diante de Deus todas as vezes em que nos curvarmos os nossos sonhos, Deus venha nos escutar. Eu me recordo do servo de Deus que viveu na Escócia no século XVI, John Knox. Vocês sabem que Knox viveu debaixo de perseguição na Escócia. Maria Stuart, rainha à época, perseguiu os cristãos. E diz os biógrafos de Knox que o mesmo, todas as noites, se curvava diante de Deus e dizia: Deus, dê-me a Escócia, dê-me a Escócia, senão eu morro, dê-me a Escócia, dê-me a Escócia, senão eu morro. Deus, balance as estruturas desse país, transformando, mudando, tendo em vista os seus habitantes. Mude a história da igreja da Escócia. E vocês sabem que Deus ouviu as orações deste homem. Da Escócia, o presbiterianismo foi para a Irlanda, da Irlanda para a América do Norte, e para a América do Norte, para o nosso país, chegando aqui em 1859. Persistência diante de Deus. Não desista de ver a sua vida sendo mudada, sendo transformada. Não desista do seu sonho, não desista dos seus ideais, não desista de desejar para você uma vida melhor. Nós não estamos aqui pregando teologia da prosperidade, mas é certo que Deus deseja para mim e para você o melhor, e não o pior. Nós não podemos passar a adotar o discurso que vida cristã, como disse no domingo passado, é vida fácil. Mas também nós não podemos pensar que vida cristã é vida de derrota, é vida de insucesso, é vida de tragédia. Se você tem um sonho, ponha-o diante de Deus de modo persistente. Não desista. Sendo você negro ou negra, residente de um bairro periférico, tendo você condições ou não, tendo seu pai condições ou não, economicamente falando, não desista de ser alguém na vida. Confie em Deus e haja
Coloque diante de Deus todos os seus sonhos, todas as suas ações, todos os seus projetos, e continue caminhando, e cante aos comentários negativos. Feche os seus ouvidos e ouça só o que o céu em algum momento pode direcionar os seus ouvidos. Em terceiro lugar, a possível sina que envolvia Ana se tornou uma sina impossível quando Ana fez um compromisso com Deus de devolver o objeto do seu desejo a Deus. É o que destaca o verso 11. Ana diz o seguinte: Deus, se o Senhor atender a minha petição, destaca o verso 11, se eu obter o que eu desejo, tornar-me mãe, eu vou devolver o objeto do meu desejo ao Senhor. Ana fez um voto com Deus, o voto de devolver a Deus o que Deus podia lhe conceder. Os versos de 21 a 28 externam Ana cumprindo o seu voto. Externam Ana cumprindo o seu voto, porque os versos de 19 e 20 e os restantes dizem que Deus atendeu o pedido de Ana. A possível sina se tornou uma sina impossível. E aí eu fico imaginando Penina vendo as primeiras semanas de Ana grávida, a barriguinha crescendo aos poucos, terceiro mês, a barriga maior. Imagino Penina com semblante caído. Imagino Elcana perplexo. Porque Deus faz isso. Deus faz com que as peninas que surgem em nossa caminhada existencial venham ver a bênção de Deus nos envolvendo na vida. Deus surpreende os Eucanas. Por isso que nós não devemos ouvir as peninas e devemos continuar diante de Deus, colocando o nosso sonho, o nosso desejo, a nossa vontade diante de Deus. Ana então diz a Deus: Deus, se o Senhor conceder a mim o privilégio de ser mãe, eu vou entregar o que tanto sonhei, o que tanto desejei ao Senhor. Vocês sabem que Samuel, filho de Ana, filho de um útero que durante muito tempo não podia germinar, não podia botar vida, milagre de Deus, ação extraordinária de Deus, foi entregue por Ana à casa do Senhor e passou a servir a Deus, se tornando o maior juiz, profeta da sua época. Um homem dedicado, que serviu a Deus. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nada acontece conosco quando pedimos, quando nos curvamos diante de Deus, porque o nosso coração não tem a disposição que tinha o coração de Ana de devolver a Deus a porção que cabe a Deus. Às vezes seu negócio não dá certo, às vezes nada acontece na sua vida porque você quer para mostrar para o outro que você é alguma coisa na vida. O desejo de Ana não era mostrar para a Penina que podia ser mãe, ou Elcana, é o que eu entendo no texto. Era simplesmente ser mãe, era simplesmente glorificar a Deus. Ela mostra isso ao final. Talvez a sua disposição em ser alguém, em fazer um curso superior, em ser bem sucedido no seu negócio, é ostentar, é diminuir pessoas, é subjugar pessoas, é passar a dizer aos que te cercam que você é o tal, que você é a tal. E por isso talvez o seu negócio, a sua vida, ante aos sonhos que você deseja para si, tenha se tornado uma roda que está estagnada, enterrada. A sua existência
talvez tenha se tornado uma existência que só patina, que não anda nem para frente nem para trás, por conta da disposição que permeia o seu coração. Tem gente que vive, quando começa um negócio, pedindo a Deus: Deus abençoa meu negócio, faça com que venha clientes, faça com que meu negócio venha se tornar próspero. E quando Deus põe a mão, porque nada vem, diz Tiago, de bom sobre nós, se do alto não vier. E aí quando o negócio acontece, quando o negócio prospera, até com relação ao dízimo, passa a ter dificuldade de devolver, se esquece. E há casos de pessoas que deixam de participar das suas respectivas igrejas, viram as costas para Deus e para a igreja, para o evangelho. Oportunismo. É gente, e está cheio nas igrejas de pessoas assim em nosso tempo. Gente que quer estabelecer uma relação com Deus de barganha, gente que quer ganhar para mostrar que tem, e quando passa a ter, se esquece de Deus. Ana não fez isto. Ana não fez isso. Ela colocou diante de Deus o objeto do seu desejo. Ela reconheceu que Deus tinha concedido. Deus faz, meus irmãos, úteros secos, existencialmente falando, brotarem vida. Se a sua existência tem sido um útero seco, vazio, infértil, improdutivo, nada acontece, nada nasce, que se coloque, se curve diante de Deus, Deus pode reverter, Deus pode fazer a água sair dessa existencialidade seca, mas entenda que você tem que glorificar Deus por tudo que vier acontecer na sua vida, reconhecendo que tudo vem de Deus. Eu concluo observando os versos 19 e 20, e por conseguinte dizendo a você, meu irmão e minha irmã, a palavra final com relação à vida de alguém, quem dá é Deus e não você. A palavra final com relação à vida de alguém, quem dá não são as peninas, não são os Eucanas da vida, é Deus. Se você vai ser alguém ou não, não compete a mim estabelecer o momento e o dia, nem a você, mas a Deus. Ante as percepções humanas, em função das circunstâncias que passam a envolver-nos, podemos passar a ser pessoas de insucessos na vida, mas temos que entender que nós não devemos nos preocupar com as percepções, com as interpretações dos outros, porque a palavra final com relação à minha existência não vem das pessoas que me conhecem, não vem das pessoas que me cercam, não vem das pessoas que andam comigo, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem do meu avô, de ninguém, a não ser de Deus. Se Paulo fosse ouvir os primeiros cristãos que tiveram os primeiros contatos com Paulo, Paulo não seria o Paulo que é hoje, que se tornou na história do cristianismo. A palavra final, quem dá é Deus. Ana tinha essa consciência, Ana tinha essa convicção, Ana tinha essa certeza. A palavra final, quem dá com relação à minha vida, à sua vida, é Deus. Então, não permita que as palavras dos seus amigos, dos seus vizinhos, de tios ou de tias, de gente que convive com você, venham definir você, venham maestrar a sua vida, ditar o curso da sua existência na existência, porque a palavra final com relação à sua vida, quem dá é Deus. Afinal de contas, Deus, quem decretou tudo o que acontece, tudo o que há de acontecer na minha vida. A percepção da possível sina que envolvia Ana tinha a ver com as pessoas, obviamente, que conviviam com Ana. A reação de fé em Ana não mudou os decretos de Deus com relação a Ana.
Deus havia decretado com relação a Ana que até o momento da sua vida o seu útero haveria de ser infértil. Mas o decreto de Deus com relação à vida de Ana, precisamente quanto a isto, a ser mãe ou não, não foi de Ana não ser mãe, definitivamente, porque a história foi mudada. Palavra final, quem dá com relação à nossa vida é Deus. Então se agarre no Evangelho, se agarre em Jesus, se apegue a Jesus, o Jesus que muda homens como mudou Paulo na estrada em direção a Damasco. O Jesus que encontrou comigo, que encontrou com você, que fez da minha existência uma existência melhor. Quantos existem entre os servos e servas de Deus que haviam ouvido de familiares, de amigos, em função da vida que levavam: vocês vão ser bandidos, traficantes, perdidos na vida, e hoje são mensageiros do Evangelho. Palavra final, quem dá com relação à minha e à sua existência é Deus. Ponha-se de pé, vamos conversar com Deus mais uma vez. Lembre-se, a fé em Deus converte possíveis sinas em sinas impossíveis. O ponto final, quem dá é Deus. A trajetória final, quem dá é Deus. Confie nisto, em o nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te enaltecemos, porque entendemos que de fato, de verdade, Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus do extraordinário. Tu fazes úteros secos tornarem-se férteis. Foi o que aconteceu com Ana. A infecundidade deixou de existir na vida de Ana. Há jovens aqui, há mães aqui, há pais aqui, cada um com sonhos, com vontades, com relação ao que desejam ser na vida. Ó Deus, não permitam que as peninas, que os Eucanas ditem o curso da vida destes, ou consigam fazer com que estes deixem de sonhar o que sonham, fazendo com que eles não venham pôr diante do Senhor seus sonhos. Abençoe, Deus, esta igreja, abençoe esses irmãos, abençoe essas irmãs em nome de Jesus. Nós possamos viver essa vida entendendo que Tu és o Deus soberano, que a história é controlada e governada por Ti, e a palavra final quem dá com relação à nossa vida é o Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém.